Então vamos... Orar, que é a melhor coisa. É só a gravação que eu não tinha iniciado ainda. Então, iniciando o livro de Atos dos Apóstolos. Jane, oi? Sim, meu amado. Nós já oramos, Jane, a Romy já orou, tá? Tá, mas eu quero orar também, porque Deus mandou, então vou orar. Então, ore, você pode ficar à vontade, então. Tá bom, maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar todo esse trabalho, Deus, tudo isso que a gente faz de coração a Ti. Senhor, esse livro de Atos, ele é muito especial para cada um de nós. Então, Senhor, nos ajuda, nos dá entendimento, abre os nossos corações, Senhor, e que o Renato possa ser extremamente usado, Senhor, para que nós possamos entender mais e mais sobre esse livro tão maravilhoso que tu deixaste para nós. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz. Amém. Glória a Deus. Entrei em cima da hora, paz para todos. Paz do Senhor a todos. Paz a todos que já entraram, né? Vamos iniciando mais um livro de Atos, né? Já louvamos, já muitas orações, que Deus possa abençoar e conduzir mais esse estudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Estamos aqui no livro de Atos, né? Terminamos ali falando sobre os discípulos em Jerusalém, né? Após Jesus subir aos céus, dois varões ali se puseram ao lado dos apóstolos, né? Ao lado de todos que estavam ali, dos varões, né? Todos ali com as mulheres, e logo em seguida eles estão ali concordantemente, né, unânimes ali, perseverando em oração, né, versículos 13, versículos 14, né, versículo 14, versículo 13, e nós vemos aqui que todos estão ali no cenáculo, né, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Versículo 14 fala que todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, né, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? No versículo 14 aqui, ele fala da mãe de Jesus, né, de Maria, e essa é a última vez em que Maria é mencionada nas Santas Escrituras, né? Ela é mencionada nos Evangelhos, e nós temos aqui no livro de Atos, e não se menciona mais ela daqui para frente, até o fim, né? Até Apocalipse, não se menciona mais o nome da mãe de Jesus, né? Os irmãos dele são mencionados, né? Tiago é mencionado, nós temos o Epístola de Tiago, temos a Epístola de Judas, mas Maria, essa é a última referência a ela no Novo Testamento, né? Glória a Deus. E a gente começa a perceber aqui que os irmãos de Jesus, eles começam a crer nele, né? E lá em João 7:5, fala que nem mesmo os seus irmãos criam nele, né? Aqui a gente já vê que eles estavam ali perseverando junto com Maria, junto com os outros discípulos ali, com os apóstolos, em oração. Então, nós não temos aqui nenhuma supremacia, né? Pedro, João, Maria, os irmãos de Jesus, todos iguais, todos ali perseverando em oração, todos reunidos sob as mesmas condições e com o mesmo propósito, né? Aguardar a promessa de Jesus, né? A promessa ali do derramamento do Espírito Santo, né? Do Consolador amado. Então, esse grupo aqui, como a gente vai ver no versículo 15, ele era composto de mais ou menos 120 pessoas, estavam ali trancados assim, de certa forma, com medo dos judeus, né, com medo dos líderes religiosos, né, que além de perseguir Jesus, crucificar Jesus, eu creio que eles também estavam ali perseguindo também os seus discípulos, né, os seus apóstolos, né, e eles estavam ali e aguardando ali a promessa através da oração, né, esperando esse revestimento de poder que foi predito, né, que foi profetizado ali por Jesus no versículo 8, né? E só para a gente finalizar um pouco aqui sobre esse versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração, né? Então, esse versículo aqui nós temos duas palavras bem interessantes. Temos a palavra perseveravam e temos a palavra unânimes. Perseveravam, ela aparece 6 vezes aqui no livro de Atos. A palavra no grego, ela é proskarterio. Não sei se essa tradução, mas é essa palavra, proskarterio, que ela é composta de pros, que significa com, e carteros, que significa forte, firmeza. Então, perseveravam aqui é com firmeza, ou seja, essa palavra perseveravam aqui no grego, ela significa com firmeza, com força, ou seja, eles se mantinham firmes ali na oração, eles tinham uma constância, né, tinham uma firmeza na oração, né.
É como se eles se prendessem ali à oração até que a resposta chegasse, né? Até que a promessa se concretizasse ali, promessa que não muito depois desses dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E a outra palavra é unânimes, né? Essa palavra aparece 10 vezes aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ela não aparece em nenhuma outra parte do Novo Testamento, né? Com exceção do livro de Atos e de um versículo de Romanos. E essa palavra também, ela é uma palavra composta, né? Ela significa homotimos, seria homotimos, não sei como pronuncia também, homotimos, homo a gente conhece, significa mesmo, e timos, mente, espírito. Então, homotimos, né, unânime significa no mesmo espírito, no mesmo pensamento. Então, eles perseveravam unânimes em oração, ou seja, eles tinham uma firmeza no mesmo espírito em oração. Então, às vezes a gente está junto num grupo, né, orando, e às vezes uma pessoa está orando por outra coisa, ou está com pensamento em outra coisa, né, ou já está orando por outra coisa, mas aqui não, eles oravam com o mesmo intuito, né, com a mente na mesma causa, né, na mesma coisa, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que a gente possa ter esse exemplo aqui para as nossas vidas, né, trazer para as nossas vidas quando estivermos num grupo, né, quando for pedido para orar por alguém, que a gente possa se concentrar e possamos ter de forma unânime ali, né, em oração por aquela causa, né, glória a Deus, glória a Jesus. E se perseverar unânimes em oração, a gente vai ver que vai ser bem recorrente, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos que, ao longo do livro, diversas vezes a gente vai ver ali a oração presente nesse livro, né? Nos evangelhos era Jesus que orava. É interessante a gente notar isso também. Lá a gente vê que Jesus às vezes passava a noite orando, às vezes acordava cedo para orar. E no livro dos Atos dos Apóstolos nós temos os discípulos ali. Agora são eles que oram, né? São eles que trazem esse aprendizado, né? Imitam o mestre na oração. Então eles oram aqui, nós vamos ver que eles vão orar daqui a pouco aqui. Já eles vão orar para tomar uma decisão. Eles, para ter coragem, para testemunhar o evangelho, eles, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, nós vamos ver ali que eles oravam, né, de forma de comunhão, ali em unidade, né, nas casas, no templo. Estevão orou, né, quando foi apedrejado, ele pediu ali para que aquele pecado ali não fosse imputado para as pessoas que estavam apedrejando ele. Nós temos Pedro, João orando ali por samaritanos, Paulo orando ali após a sua conversão, Pedro orando para ressuscitar Dorcas. São inúmeros os casos aqui de oração. Cornélio orando, o primeiro gentil convertido orando, a igreja em Antioquia orando. Então, são diversos casos aí de oração, né? De crentes orando por um fim, né? Por uma prece, por uma causa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 15 fala que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia, eclésia, né, a igreja, de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque este era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Até aqui, né? Vamos entender até aqui o que está acontecendo. Então, o versículo 15, nós temos aqui a primeira reunião aqui ministerial, né? A primeira reunião aqui, a assembleia aqui reunida, a igreja reunida, né? A palavra igreja é justamente você ser trazido para fora, né? Você ser trazido ali para fora das suas casas, aqui no caso para fora, né? Para eles estão dentro de um local, mas eles serem trazidos de certa forma para fora do mundo ali, com o intuito de se reunir, com o intuito de chegar a um acordo, né? Glória a Deus. Então eles estavam aqui reunidos, e esse episódio aqui, ele ocorre justamente entre aqueles 10 dias, né? Jesus tinha subido aos céus, 40 dias depois ele sobe aos céus, e o Espírito Santo iria ser derramado no Pentecostes, que é o 50º dia. Então, essa reunião aqui acontece entre esses 10 dias da ascensão de Jesus e do dia de Pentecostes. Então, nós temos aqui todos os apóstolos, né, os discípulos reunidos, as mulheres, 120 pessoas aqui, estavam aqui, os principais aqui da igreja do Senhor, né, as colunas, né, a palavra do Senhor fala que eram as colunas da igreja, né, Pedro, João, Tiago, todos os demais apóstolos, e além deles, mais de 100 discípulos aí juntos, né? Então, a igreja primitiva aqui, esses 120 aqui, eram o grão de mostarda, né? Que ia virar uma grande árvore aí
através da pregação do evangelho. E a pauta aqui, né, é liderada pelo apóstolo Pedro, né? Pedro aqui se levanta e começa a falar ali aos irmãos, né? Ele começa a tomar essa dianteira ali, né? Ele escolhe, era necessário, como a gente vai ver, escolher um novo discípulo, né? Para compor os 12. Eles estavam apenas em 11, né? Judas já não estava mais entre eles. Então, Pedro se levanta, né? Lidera aqui essa reunião ministerial, embora ele tenha negado a Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu e foi perdoado, né? Nós temos ali Marcos 16, do 6 ao 7, que quando as mulheres vão buscar Jesus ali, né, o anjo, a pessoa que está ali sentado na pedra, ele fala assim, ó, buscar a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de lugar onde o tinham posto, e ele continua, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ou seja, é dito uma mensagem específica para Pedro, Pedro, se você está junto aqui, né? Eu vi o seu choro, vi o seu clamor, eu vi que você realmente se arrependeu de coração, inclui aqui, né? Cita o nome de Pedro ali, dizendo que ele está também incluso ali, que ele foi perdoado de certa forma, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o pecado de Judas havia causado tanta vergonha e desgraça que ele acabou se matando ali, né? Ele não se arrependeu, ele teve remorso, então ele se matou ali, se enforcou. A gente vai ver aqui mais detalhes também sobre essa morte de Judas, né? Judas Iscariotes. Então, enquanto eles esperavam por essa promessa de Jesus, que era a vinda do Espírito Santo, eles estavam aqui orando por isso e também buscando a direção aqui para a organização da igreja do Senhor, né? Então, esperar Deus trabalhar não significa que você não vai ficar sem fazer nada, né? Eles fizeram aqui o que puderam, né? Ficaram orando, mas esperando ali, sem passar à frente de Deus, né? Glória a Deus. Então, Pedro toma essa iniciativa aqui de escolher um novo nome para ocupar essa sublime posição de apóstolo, né? Um dos 12, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Versículo 16 fala que foi profetizado. Então, Judas, né, o que Judas fez de entregar ali o mestre, de trair o mestre, foi profetizado, né, pela boca de Davi, né, o rei Davi ali, um primeiro rei, o grande rei ali de Israel, e foi profetizado isso. Nós vamos ver também qual foi o versículo que foi profetizado, né, que está no Salmo 41, versículo 9. Esse salmo diz o seguinte, ó: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, Davi escreveu isso aqui no Salmo 41, profetizando aí que um dentre eles aqui iria trair o mestre, né? Iria trair o Cristo, o Filho de Deus, né? O Messias, né? Então, Judas, um dos 12 que andou com Jesus, entregou para que ele fosse condenado, né, à crucificação. Então, Pedro chama o fato de que Judas, né, foi contado entre eles, né, versículo 17, ó, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, Judas era contado, né, quando Jesus chamou um por um, Judas foi um deles, ele foi contado ali. Então, do mesmo modo, né, muitos contados hoje como santos nesse mundo não se encontrarão entre os santos no dia que o Senhor vai chamar a sua igreja, né? Então, que você não seja mais um dos contados, né, que nós não sejamos mais um dos contados e que não percamos, né, a nossa salvação, né, que é muito importante, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Judas teve o mesmo chamado dos outros, teve o mesmo ensino de todos os demais, comeu, andou, testemunhou dos milagres, ele mesmo fez milagres, né? Quando Jesus enviou ali os discípulos 70, né, de 2 em 2, ele mesmo ele deve ter feito, deve ter pregado o evangelho, pregado o reino de Deus, pregado o arrependimento, feito milagres, né, talvez expulsado demônios, curado enfermos. Ele foi um dos 12, né? Mas ele veio a trair o mestre, né? Então, embora esse acontecimento fosse predito, mas a escolha ainda era de Judas, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, então ele escolheu, ele caiu em tentação, né? Glória a Deus. Então, inclusive, Pedro ainda fala, né, no versículo 16, que ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, ele não só informou os perseguidores
onde Jesus estava, como ele foi junto com eles ali, foi à frente do grupo, né? Foi um guia, né? Quando a gente viaja, tem um guia ali, vai na frente de todo mundo. Então, Judas foi o guia, né? Que foi na frente ali e apontou o mestre ali, né? Através de um beijo, né? Aquele que eu beijar é este, prendei-o, né? Como a gente tem lá no relato nos evangelhos, né? Então, Judas teve o maior dos privilégios e perdeu a maior das oportunidades, né? Teve a honra ali de ser um dos 12, era o tesoureiro do grupo, né? Além de ser um dos 12, ele ainda tinha um cargo ali de extrema confiança, né? Ele cuidava da bolsa, né? Do dinheiro ali, né? Mas Jesus dizia, né? Os evangelhos todos diziam que ele era ladrão e traidor, né? Ele roubava da bolsa e ainda traiu o mestre, né? Mesmo ouvindo todos os ensinamentos de Jesus, ele ainda traiu o mestre, né? Glória a Deus. E ele liderou essa turba, né? Foi o guia para prender Jesus no Getsemane e entregou o mestre ali com um beijo, né? Para que não deixassem dúvidas de quem era, né? Porque um dos discípulos poderia se passar por Jesus. Eles eram muito parecidos, né? Tinham barba e tudo mais, as roupas parecidas, mas a Bíblia não fornece mais nenhum detalhe sobre as motivações de Judas, apenas que ele traiu, que ele era ladrão e traidor, traiu o filho do homem com o preço de um escravo, né? 30 moedas de pratas, né? Então, Judas, eu falei que Pedro se arrependeu e Jesus o perdoou, né? Glória a Deus. Mas Judas, ele não se arrependeu, ele só teve ali um remorso, né? Ele foi lá e se enforcou, ele sentiu remorso pelo seu ato, pelo que iam falar dele, né? Devolveu o dinheiro aos sacerdotes, mas não se voltou para Jesus em um genuíno ato ali de arrependimento. Ele foi se enforcar, né? Então, cabe uma reflexão aqui para nós, né? Nós queremos ser guias de inimigos de Jesus ou queremos ser guias de amigos de Jesus, né? Possamos meditar nessa reflexão, né? Nesse grande ensinamento, né? Glória a Deus. Então, o versículo 18, ó, fala mais detalhes aqui, né? O desespero de Judas o levou ao suicídio, né? Versículo 18 fala que este homem adquiriu um campo com um preço de iniquidade e precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Versículo 19 fala que e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Foi um fato ali notório, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, Pedro, ele relata aqui a ruína de Judas, né, pelo seu pecado, a ruína de Judas. Então, Mateus, quando a gente lê o evangelho, né, os evangelhos, fala que Judas, ele se enforcou, está lá em Mateus 27, versículo 5. Porém, em Atos, diz que ele se precipitou, rompendo-se pelo meio, né? Então, as pessoas falam, existe uma contradição, o evangelho fala uma coisa, mas Atos fala outra coisa, né? Qual que está correto aí, né? A explicação mais tradicional é que Judas realmente ele se enforcou, né? Quando alguém se enforca, né? Quando alguém se enforca, o corpo ele incha, né? Se você não ele fica inchado, né? Você enforcou aqui, prendeu a garganta, né? Prendeu a via aqui que libera o ar, né? A traqueia, a faringe aqui, prendeu tudo, e o corpo ele fica inchado. Se a corda não for retirada, a pessoa fica ali cheia de ar, né? Em algum momento essa corda deve ter se rompido e Judas acabou ali caindo em um dos muitos montes ali da região da Judéia, né, de Jerusalém, e acabou que o seu corpo se partiu ao meio ali e as suas entranhas se derramaram, né? Como se o que fala em Mateus, o que fala nos evangelhos, o que Lucas falou em Atos fosse um complemento, um completasse o outro, né? Então ele se enforcou e acabou quando caiu ali de alguma forma e seu corpo se espatifou, né? Como a gente fala aqui na linguagem bem popular. E também temos aquela questão, né, de que cada um relata de um jeito, né? Se eu chegar e ver o Judas enforcado ali em cima de um galho, eu vou dizer, ele se enforcou. Se eu chegar e ver o Judas lá embaixo, todo espatifado, eu vou dizer, ele se jogou lá embaixo. Então, isso cabe também do julgamento, né? Da hora, do time aí que viram o Judas, né? Então, a questão é que um completa o outro, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Não há contradição nas santas escrituras, né? Glória a Deus. Versículo 19 fala que se ele estava morto, né, como é que ele comprou um campo, né? Vamos entender esse versículo 19 aqui, né, que foi chamado aqui de campo de sangue.
Então, e esse acontecimento ele foi notório ali, e todos os habitantes de Jerusalém comentaram sobre a morte de Judas, né, aquele que traiu Jesus, né, aquele que traiu o Messias, né, embora não cresça ali no Messias, mas podiam tirar até chacota ali, né, Jesus tinha 12 e um deles traiu, então ele não era tão Messias assim, né, mas foi um fato ali notório em toda a Jerusalém, né, o fato se espalha, faz talvez ali as conversas ali da cidade, né, além, durante aqueles 40 dias, né, não sei, mas eles falaram ali, todos ficaram sabendo, né, isso que importa, todos ficaram sabendo ali que morreu o traidor de Jesus, né, então, em Mateus 27, dos 6 a 8, nos diz que os sacerdotes compraram um campo. Vamos ler Mateus 27. Mateus 27 fala o seguinte, os principais sacerdotes, tomando as 30 moedas ali, depois que Judas, né, jogou, devolveu, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue, né, era o preço da morte de alguém. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. E aqui fala que chegou ao conhecimento de todos, versículo 19, os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, campo de sangue. Mas no 18 fala que esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, como se Judas tivesse comprado esse campo. É bem provável que os sacerdotes tivessem comprado esse campo e colocado o nome de Judas, já que eles sabiam que aquele dinheiro era maldito, eles não queriam ter o nome deles envolvido com aquele dinheiro ali que era preço de sangue. Talvez colocaram ali no nome de Judas, né? Ou então ficou conhecido ali que o dinheiro que Judas traiu foi usado para comprar aquele campo. Por isso que disseram que o campo era dele, né? Campo da traição, né? Campo de sangue. O dinheiro foi usado para comprar esse campo aqui, que ficou conhecido ali como Aceldama, né? E do versículo 20, né, versículo 21, versículo 20, nós temos aqui mais uma profecia, mais duas profecias aqui do Antigo Testamento se cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então tivemos a primeira aqui, que foi Davi acerca de Judas, e que Davi viu quem foi como foi que aconteceu, e agora nós temos aqui no versículo 20 que alguém ia ficar, uma morada ali ia ficar livre, né? Alguém ia perder um cargo, ia ficar a morada livre, né? Vamos ler aqui, versículo 20. Porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então, nós temos aí que são exatamente o Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8. Então, esses dois versículos que estão aqui, o versículo 20, tem o Salmo 69 e o Salmo 109 aqui, duas profecias. Então, Davi profetizou 3 vezes aqui acerca do que aconteceu ali com o traidor de Jesus, né? Ele profetizou o pecado, o castigo, e que outra pessoa deveria tomar o seu lugar, né? Que bênção aqui, né? Que Davi profeta também, além de rei, profeta, né? Adorador também, profeta do Senhor. Glória a Deus. E a última palavra aqui do versículo 20 fala assim, tome outro seu encargo, né? Encargo. A última palavra aqui na minha Bíblia é encargo. Essa palavra, ela, no grego, ela significa episcope, em inglês, né? Episcope. Daí vem a palavra episcopal. Então, a palavra episcopal nada mais é do que encargo, supervisão. Então, um episcopos, né, um bispo, é um supervisor aqui, segundo a língua grega, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, que outro tome a sua supervisão. Então, os apóstolos, eles eram ali supervisores, né? Eles tinham que pastorear, supervisionar o rebanho do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Tomar de conta ali das ovelhinhas, né? Levar o evangelho para o Senhor e tomar de conta ali, ensinar tudo que Jesus deixou, e o Espírito Santo ia fazer eles lembrar de tudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Então, o versículo 21 fala que Pedro continua aqui o seu discurso, né? Ele tinha tomado ali a frente, né? E ele estava ali deliberando sobre algo que eles deveriam fazer. Então, a gente vai ver agora quais eram
as características, né, as qualidades que um apóstolo, né, uma pessoa que iria tomar o lugar de Judas Iscariotes, que ele deveria ter. Quais eram essas características? Né? Poderia ser qualquer um, tinha que ser de tal lugar, ou não? Vamos ver aqui, vamos entender, né? Entender essas passagens aqui até o versículo 26. Então, versículo 21 fala que era necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando ao batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, se a porta é estreita hoje, né, que era mais estreita ainda, né? O cara tinha que ser, eram poucos aqui, né, que tinham essas qualidades, né? Então, para um fim aqui, a gente vai ver que eles, para esse fim aqui, eles buscam orientação divina. Então, nós vamos começar a ver aqui que os apóstolos, eles já começam a perceber a importância do cargo, né? A importância do porquê que eles foram chamados, a responsabilidade, o peso de ser um escolhido ali, um apóstolo do Senhor. Né? Então, você vê que a característica aqui do cargo, né, as especificações do cargo aqui são bem estreitas, né, são bem difíceis de você achar alguém nessas características, porque Jesus ele ia andando, né, pregando nas aldeias, pregando nas cidades, pregando nas sinagogas, e as pessoas iam seguindo ele, mas você achar um que está ali desde o batismo de João, desde que ele viu ali Jesus sendo batizado, era mais difícil, né, glória a Deus. Então, eles buscam orientação divina, como nós iremos ver a partir do versículo 24, e Deus vai apontar aqui quem seria essa pessoa. Né? Judas havia se enforcado, um cargo ficou vazio, um dos 12, mas a obra do Senhor não pode parar, né? Ela tem que continuar. Né? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui, vamos analisar essas características aqui de forma aqui mais sistemática, né? De forma mais expositiva aqui. Né? Glória a Deus. Então, um grupo composto de 120 pessoas, desses 120 ali, 11 eram apóstolos, então 109 pessoas estavam aqui nesse grupo. Desses 109, eles tinham que escolher um que tinha certas características, né, certas qualidades para ser contado entre os 12. Então, tinha que ser um varão aqui, como a gente vê, ó, versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou conosco. Então, era necessário que fosse um homem, né, do sexo masculino, e ele tinha que ter andado todo o tempo que Jesus andou, ele devia estar ali com eles, né? Então, varão do sexo masculino que acompanharam Jesus em todo o tempo, desde o batismo de João até o dia em que Jesus subiu aos céus, né, ascendeu aos céus. Então, ele tinha que ter conhecimento ali de tudo que Jesus fez, tinha que ter conhecimento dos milagres, das parábolas, dos sinais que Jesus realizou, de todos os ensinamentos, né? Seja por parábolas, seja por profecia, seja por sermão profético, desde o dia em que Jesus entrou e saiu dentre nós. Tinha que conhecer Jesus do início ao fim. Até aquele momento não existia nada escrito sobre Jesus. Então, os discípulos poderiam até ensinar alguém, mas não seria a mesma coisa, né, que alguém que vivenciou. Outro nome para o cargo aqui que eles falam, ó, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, o grande evento ali, né, que envolve o cristianismo, esse cara tinha que ser testemunha ali, tinha que ter visto Jesus depois que ele morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ele tinha que ter visto Jesus também. Tinha que ser testemunha da ressurreição. Tem que ser uma pessoa diligente, fiel, crente, né, constante ali, porque ele tinha passado todo esse período junto com Jesus, ele não podia ter em nenhum momento desviado, depois voltado, né, ele tinha que estar todo momento ali com o Senhor. Né? Então, Pedro, imagino eu, deve ter perguntado aí a alguém com essas características. Então, a gente vê que é bem difícil, né, achar alguém dentre aqueles 109 discípulos que preenchesse essas características. Né? Mas coube ao Senhor que 2 foram levantados. 2 se apresentaram, né?
Dois homens ali de integridade que cumpriam todas essas exigências. José, chamado Barsabás, e Matias, versículo 23. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Então, Barsabás, ou filho de Sabás, filho do sábado, também conhecido como Justo, né? José Justo, e Matias, que significa presente de Jeová, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção esse nome, né? Então, a gente vê aqui que não foram os 11, né? Vamos ver agora que não foram os 11 que escolheram, né? Eles apenas perguntaram se tinha alguém com essas características, né? Então, em Colossenses 4:1, nós temos que Paulo, ele se refere a um tal Jesus chamado Justo. Alguns estudiosos creem que esse Jesus chamado Justo é esse mesmo José, cognominado Justo aqui, conhecido também como Barsabás, porque o nome José e Jesus, eles têm uma forma bem parecida no hebraico, né? José, Jesus, Josué também são nomes bem parecidos, então eles creem que é o mesmo, né? Quando Paulo fala Jesus justo, é o mesmo José justo, mas nós só podemos especular, né? Não podemos ter 100% de certeza. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui como foi feito esse processo de seleção, né? O RH aqui do Senhor, né? Glória a Deus. Então, o versículo 24 fala que eles oraram, né? Colocaram em oração. O versículo 24 fala que orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então temos aqui que Matias foi escolhido, né? O presente de Deus, de Jeová, foi escolhido. Então eles oraram ao Senhor, a escolha não foi feita perante artifícios humanos ou manobras políticas, mas na inteira dependência de Deus, né? Então, apelam para Deus que conhece os corações, versículo 24, Deus sonda os corações, mas Jesus, que também conhecia os corações, ele escolhe Matias, né? Acabam escolhendo aqui Matias, né? Então, uma oração curta, uma petição aqui bem curta, com um propósito aqui de revelar qual dos dois ali que foram levantados, né? Que preencheu todas as qualidades, fosse escolhido, né? Então, você vê que eles falam aqui que Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então, o lugar aqui que Judas foi não era um bom lugar, né? Não foi um lugar muito legal nesse lugar que ele foi. O próprio Jesus fala que, em verdade, Mateus 26:24, fala que, em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Então, esse lugar que Judas foi não era um lugar bom, né? Porque é pior do que ele nem ter nascido, então, condenação eterna. Um bom exemplo aqui para a gente ter aqui, né, sobre Judas, né? Que realmente o lugar dele aqui, nem palavras tenho para isso, né? Então, eles oram ao Senhor e foi escolhido Matias, o 12º apóstolo, foi escolhido por sorte. A gente vê aqui que eles lançaram sorte. Após esse episódio aqui, esse episódio foi o último em que eles lançaram sorte. Porque todas as outras escolhas, todas as outras decisões foi por imposição de mãos, como é feito hoje. Esse método aqui que eles usaram, né, de acordo com a própria palavra sorte aqui no grego, fala que os dois nomes eram colocados ali em uma pedra, né, em um pedaço de louça ou em um pedaço de madeira, né, eram escritos aqueles nomes ali de alguma forma, colocados dentro de um vaso, agitavam esse vaso e tiravam, né, e o que caísse ali seria o escolhido. Então, segundo o Beacon, que é um grande historiador, ele fala o seguinte, ó, abre aspas, os apóstolos tinham orado antes das suas indicações e também antes de lançarem sortes, nós não sabemos, mas depois do Pentecostes não se lê mais que os discípulos tenham lançado sortes. O Espírito Santo que passou a habitar neles era quem os guiava. Então eles ainda fazem aqui algo de homens, né, esperando que o Senhor abençoasse aquela decisão ali, mas após esse episódio aqui,
a gente vai ver que agora vai ser o Espírito Santo de Deus que vai guiar. Eles não precisam mais lançar sorte, mas o Espírito Santo vai os conduzir ali, né? Eles fizeram algo aqui, claro que o Senhor estava por trás dessa decisão, né? O Senhor escolheu a pedra ali que ele queria, né? Mas depois desse episódio nós vamos ver que é o Espírito Santo que vai conduzir, né? Que vai guiar todas as decisões dos 12, né? Dos discípulos de Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então nós vamos ver agora que entrar no capítulo 2 do livro de Atos, né? O livro de Atos dos apóstolos, né? A palavra apóstolos, a gente sabe, né, que significa enviado, significa missionário. A palavra discípulo, ela significa seguidor, né? Significa alguém que ainda está aprendendo, um aprendiz, mas aqui eles já começam a usar a palavra apóstolos, né, no final do capítulo 1. Então, alguém que é enviado, alguém que é um mensageiro ali de outra pessoa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, agora eles iriam divulgar as boas novas do Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus, glória a Jesus. A promessa aqui sendo cumprida, a promessa deixada pelo Senhor Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito Santo aqui foi eles falando em línguas ali diferentes, línguas que eles não sabiam, né? Nós estamos falando aqui de pessoas simples do povo, né? Pecadores, publicanos, pessoas pescadores, né? Pessoas ali bem simples, que mal sabiam falar ali o hebraico, o aramaico, né? E falando em línguas totalmente diferentes, né? Então, as operações do Espírito Santo, como nós vamos ver ao longo do livro de Atos, elas são muitas, né? O falar em línguas é uma delas, né? A primeira evidência é essa aqui do batismo com o Espírito Santo, mas tem muitos dons que nós iremos passar por eles aqui durante o livro de Atos. Então, o Pentecostes, ele foi algo que foi o oposto, né? A Jane falou sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma torre que os homens edificaram para tentar alcançar os céus, para tentar chegar próximo de Deus. Então, nós temos de um lado Babel, Torre de Babel, e do outro Pentecostes, algo totalmente opostos, né, por assim dizer. Em Babel, Deus, quando espalhou eles ali, as línguas eram ininteligíveis, eles não se entendiam. No Pentecostes, não. As línguas uniram, como a gente vai ver. As pessoas que estavam ali visitando, o dia de Pentecostes nós iremos ver também que era uma festa, muitas pessoas estavam ali, então acabou unindo todos que estavam ali. Em Babel houve dispersão, no Pentecostes houve um ajuntamento, 3.000 pessoas ali se ajuntam e aceitam a Jesus e são batizadas. Babel foi uma rebeldia contra Deus, o Pentecostes foi fruto da oração perseverante ali, promessa do Senhor, né? Glória a Deus. Babel, os homens enalteciam a eles, né, na construção. No Pentecostes, eles falavam ali da grandeza de Deus, né? Glória a Deus, né? Então, os homens tentaram ali em Babel, orgulhosamente, subir aos céus, enquanto que no Pentecostes, né, os céus desce na terra, né, desce para os homens ali, né? Línguas, o Espírito Santo desce ali e passa a morar até hoje conosco, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o Espírito Santo aqui foi enviado para estar para sempre com a igreja, né? Glória a Jesus, glória a Deus, né? Nós temos as promessas, né, feitas pelo Senhor, né, pela boca do Senhor, de que... Só um instante. Então, eles começam aqui a falar em novas línguas, né, em línguas ali que eles não sabiam pronunciar, que eles não sabiam falar. Nós temos que... Lucas, ele vai enfatizar a obra do Espírito Santo, né, na vida da igreja, né? A partir daqui a gente vai ver o Espírito Santo guiando eles ali por todos os lados, né? Guiando ali a obra de evangelização, a obra de levar
as boas novas, né? Então, lá no Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali, quando ele estava sendo batizado no Jordão, guiou ele no deserto, revestiu ele de poder para salvar, para libertar, para curar, né? Para que o ministério de Jesus fosse tremendo. E agora nós temos o mesmo aqui, o Espírito Santo descendo, né, sobre os apóstolos. Jesus fala que em meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu tenho feito. E o Espírito Santo vai ajudar, está ajudando, nos ajudando, né? Glória a Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, as promessas em torno de Jesus, elas foram feitas muitos anos antes, muitos séculos antes. Profetas como Isaías, Malaquias, Jeremias, Miqueias, o profeta Zacarias também, né, que profetizou Jesus ali sentado no jumentinho. Então, foram feitas muitos anos antes. Isaías escreveu mais de 600 anos antes de Jesus, mas a promessa da vinda do Espírito Santo foi feita ali em questão de meses, no máximo um ano. Né? Jesus, ele fala, né, em João 14,16, né, que ia rogar ao Pai e ia vos dar outro Consolador para que ficasse para sempre com eles, e logo em seguida ele fala também no livro de Atos, né, e depois de 10 dias chega ali a promessa, né? Então, questão de meses, questão ali de máximo um ano, uma promessa ali feita por Jesus se concretiza, né? É realizada. O dia de Pentecostes aqui em que esses homens estão, ele é comemorado 50 dias depois da Páscoa. Então, nós temos, são 7 semanas a partir da festa das primícias, né? Então, são 50 dias aí, nós temos o dia do Pentecostes, também chamada de festa das colheitas, ou festa das semanas, né? Ou festa das primícias. Então, Pentecostes vem do grego, significa 50, 50º dia, 50 dias após o sábado da Páscoa, e era uma das grandes festas ali de Israel, né, ao lado da Páscoa, né, da festa dos pães ázimos, e também da festa dos tabernáculos, né, em que os judeus lembravam ali o tempo em que eles andavam no deserto. Então, esse era o dia do Pentecoste, a festa das primícias, a festa em que eles levavam ali o melhor dos frutos, né, o melhor das colheitas ali para ser oferecido ao Senhor, né? Então, o Espírito Santo veio nesse dia do Pentecoste, nessa festa das primícias. Ele veio ali, a gente vai ver detalhes aqui sobre como foi isso, né? Vamos entender como foi isso. Então, Cristo subiu, o Espírito Santo desceu conforme a promessa. Então, nessa festa aqui, tinham judeus de todas as nações ali próximas, né? A gente vai ver aqui nos próximos versículos aqui que tem um judeu de todo canto. Era uma festa internacional. A gente vai ver que 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Se 3.000 aceitaram, é porque tinha muito mais pessoas. As pessoas passavam 7 dias ali nessa festa aqui do Pentecoste, né? A festa das primícias, festa das colheitas. Então, eles estavam todos reunidos aqui, né? Todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecoste, versículo 1. Versículo 2 fala que, de repente, ou seja, eles não estavam esperando ali, né? De repente, do céu veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, nós temos, a gente vê muitos filmes, né, que mostram um vento vindo ali bem forte, né? Mas aqui fala, a palavra do Senhor fala que foi um som. Ó, veio do céu um som. Esse som era como de um vento impetuoso, um vento forte, e esse som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Não era um barulho, não era uma algazarra, um barulho de confusão. A palavra grega usada aqui para som é ecos, né, que significa, naquela época significava o barulho do mar. Então era um som ali que encheu onde eles estavam ali reunidos no cenáculo, né, como um barulho de um vento, né. O vento também, ele é um símbolo do Espírito Santo. A gente vê em Ezequiel falando sobre isso, João falando sobre isso, que o Espírito Santo é como um vento, né? Jesus fala sobre isso, que todo aquele que é nascido do vento, o vento sopra, né? E não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. E esse som, esse vento aqui forte, impetuoso, violento, um som ali do céu, né? Um som que enche toda a casa em que eles estavam reunidos de uma forma ali de repente, né? Não foi gradual, mas foi de repente ali um som bem forte, né? Então,
foi um fenômeno celestial aqui, não foi produzido, não foi ensaiado, não foi fabricado, mas foi um som ali, um acontecimento incontestável, irresistível ali, um derramamento ali que veio para ficar para sempre com a igreja, né? Um acontecimento audível. Esse fenômeno ali, quando eles começam a falar em outras línguas ali, a gente vai ver que todos os que estavam ali próximos começaram a ouvir, cada um ouvia na sua própria língua. O versículo 3 fala que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, cada um falou uma língua diferente, 120 línguas ali diferentes sendo faladas. Que bênção, né? Que acontecimento extraordinário, né? Deus se manifestando aqui, o fogo também é um símbolo do Espírito Santo, né? Deus é fogo, sua palavra é fogo, né? A gente vê uma manifestação ali no Monte Sinai, a Jane vai falar sobre isso no livro de Êxodo, o fogo ali consumindo a sarça, né? Em cima do Monte Sinai. Salomão consagrou o templo com fogo, Elias orou no Monte Carmelo com fogo, desceu fogo do céu. Então, o fogo também é um símbolo do Senhor, né? Um símbolo do Espírito Santo do Senhor, né? O fogo, ele ilumina, ele purifica, ele alastra. O Espírito Santo aqui, como fogo, né? Derrete o nosso coração, queima o pecado, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e acende em nós o sentimento santo, né? O fruto do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, línguas ali simbolizando a fala, né? A comunicação das boas novas em todas as línguas, e o fogo representando a presença purificadora do Senhor, que queima, né? Tudo aquilo que não o agrada nas nossas vidas, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, todos ficaram ali cheios, versículo 4, cheios do Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito Santo aqui foi o falar em outras línguas, né? Segundo o Espírito lhes concedia que falassem, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, aqui essas línguas, como a gente falou, né? O contrário da Torre de Babel lá, que as línguas dispersaram, as línguas tornaram as pessoas não se entendiam aqui, a gente vai ver que todos entendiam tudo aqui, né? Houve comunhão, houve união, né? Houve ajuntamento de pessoas, né? Pessoas vão ser agregadas aqui, né? Vão ser unidas, né? Após o discurso de Pedro aqui, 3.000 almas são salvas aqui. Tamanho foi o poder que o Espírito Santo deu a Pedro, né? Eles estavam ali reunidos em oração, de certa forma amedrontados ali, confusos ainda, né? Aguardando a promessa. E após a descida do Espírito Santo ali, o poder, né, que Jesus havia prometido em Atos 1:8, recebereis poder, eles passam a pregar com autoridade, né, passam a ser novas pessoas ali, não mais com medo, né, mas agora com autoridade, com poder, né, com dunamis, como a gente viu, autoridade ali dos céus, né. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o tempo já está um pouco corrido, né, mas nós iremos ver ali o que causou, né, como as pessoas ouviram aquelas línguas e o que foi que aconteceu. Nós iremos ver sobre isso na próxima quinta-feira, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a cada um. Jane, você vai orar, vai fazer alguma oração, vai pedir alguém para orar? Acho que a Jane não está entre nós. Então, vamos pedir para a Síria, né? A Síria, acho que também a Síria não está entre nós, né? Glória a Deus. Edmildo, você pode fazer uma oração por nós? Vou fechar o trabalho. A Síria está ali, né? Glória a Deus. Você quer orar, Síria? Acho que ela não está mais escutando. Então, Edmildes. Eu vou fazer um pequeno louvor e termino orando. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem interceder por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, intercedendo por nós, Senhor, porque Tu sabes, Senhor, que nós às vezes negamos a Ti, fazemos como Judas, Pai. E queremos, Senhor, que nós não façamos a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra já nos fala, Senhor, o que aconteceu com Judas, Pai. E assim, Senhor, creio, meu Deus, que cada um de nós que estamos nesse grupo, Senhor, tem te buscado verdadeiramente, Senhor. Que Tu, Senhor, possa interceder por nós, ajudando, Senhor, nas nossas fraquezas. E em nome de Jesus, abençoe cada um, a noite de cada um, Senhor. Nos revela, Senhor, o que Tu queres de cada um, Senhor. E assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Edmilson. Eu lembrei que a Síria orou ontem, né? Então, realmente, Edmilson, que bênção, né? Que louvor abençoado aí, tudo a ver com o nosso tema, né? Que foi o derramar do Espírito Santo, né? Que Deus abençoe a cada um, que amanhã possamos estar aqui no mesmo horário, né? Às 17h30, estudando um pouco mais sobre o livro de Gênesis, né? Eu creio que capítulo 38, e que Deus possa dar uma noite